Olá, meu nome é Antônio Cláudio Lucas da Nóbrega, eu sou atual reitor da Universidade Federal Fluminense, com muita honra. Minha formação, eu sou médico formado pela UF, contando meu tempo de aluno e professor, completo 40 anos de UF ano que vem. Eu vou falar de mim, né, mas é porque nós temos características semelhantes. Nós somos professores de sala de aula, damos aula de graduação, pós-graduação, sou pesquisador 1A do CNPq, então tenho uma atividade científica também bastante ativa, bastante intensa, e temos tido a satisfação de ocupar cargos de gestão, já fui chefe de departamento, coordenador de pós-graduação, criei o doutorado da cardiologia, tornei multidisciplinar a pós-graduação, e estamos aqui para pleitear mais um ano, mais um mandato, com base na evidência de tantas realizações que temos feito. Olá, eu sou Fábio Passos, eu sou professor do Departamento de Engenharia Química e Petróleo da Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense. Estou na UF desde 1990, fiz toda a minha carreira na UF. Entrei na UF ainda numa época que a gente podia entrar na UF como professor auxiliar, e tenho muito orgulho de ter desenvolvido toda a minha carreira nessa universidade. Sou pesquisador do CNPq, cientista do Estado. Trabalho na área de catálise heterogênea, faço pesquisa em processos que sejam mais renováveis e menos danosos para o meio ambiente. Trabalho nessa área de engenharia química. Ao longo desse tempo, mantive sempre em sala de aula. Acho que nossa função principal é formar alunos e capacitar esses alunos, e com uma base de geração de conhecimento. Então, isso sempre foi muito importante para mim. Só que ao longo da minha trajetória, eu tive a oportunidade de exercer diversos cargos de gestão. Acho que é importante também que os docentes contribuam para a gestão. E eu fui chefe de departamento, fui por muitos anos chefe de departamento, fui pró-reitor de extensão, fui diretor da Escola de Engenharia e estou aqui vice-reitor há 3 anos com o Antônio Cláudio, com uma forma de gestão que a gente considera responsável e que defende a UF cada vez mais inclusiva e de cada vez mais qualidade. Bom, de forma simplificada, com gestão e luta, né? Olhando para dentro, sendo responsável com os recursos públicos que recebemos e fazer o melhor aproveitamento deles na direção de, como o Fábio falou, de uma universidade cada vez mais inclusiva e de alto nível acadêmico, mas para isso acontecer precisa ter capacidade de gestão, de fazer a universidade seguir em frente. Para vocês terem uma ideia, nós eliminamos todas as dívidas. Esse problema vem desde o golpe de 16, isso não é... Até antes, um pouco o orçamento já vinha sendo reduzido. Então, nós temos um desafio gigantesco que, não vou dizer que nos acostumamos, porque ninguém pode se aquietar diante de tamanha violência. Nós trouxemos a UF até aqui. Acho que esse é um elemento extremamente importante, e trouxemos a UF muito bem. Obviamente que o reitor e vice-reitor ele é parte da comunidade, né? A UF está muito bem porque a sua comunidade é de altíssimo nível, mas aqui tem reitor e vice-reitor capaz de atravessar as dificuldades com bastante diálogo, com bastante interação e responsabilidade com o recurso público. Agora, isso não basta. Nós temos um momento de luta para a recomposição do orçamento como primeira etapa. A recomposição é só a primeira etapa. Nós temos que avançar na direção da ampliação do orçamento das universidades. E vejam, através da rede. Esse é o detalhe que nem todo mundo toca no assunto. Existe uma tentativa também de desagregar a rede. Eu fui diretor da Andifes no primeiro ano de gestão. O Fábio teve bastante trabalho aqui na nossa dobradinha, o segundo reitor da UF, porque nós trabalhamos numa luta macro, não é apenas discurso. Nós nos dedicamos, eu fui um dos 5 diretores em 2019, no primeiro ano, e tivemos um papel importante lá, lógico, que ao lado da energia dos estudantes, de toda a comunidade, toda a população, na verdade, mas nós tivemos um papel fundamental para a recomposição, ou para o desbloqueio dos recursos. Então, nós estamos preparados o que vem pela frente. Nós preparamos a UF para isso. A UF não tem dívidas hoje, portanto, empresas mais robustas começam a voltar para oferecer serviços, de maneira que a gente possa atender melhor a nossa comunidade interna. Além disso, criamos muitas parcerias para entregar
por exemplo, prédios, né? Muitos prédios foram largados pelo meio do caminho. A verba de capital da UF já foi de 80 milhões no ano durante o Reúne, e quando nós assumimos, passamos a receber 5. Então, só com muita parceria, estamos entregando medicina, campus, Macaé, Moradia em Angra, enfim, muitas entregas em meio ao caos. Então, é dessa maneira que nós vamos seguir em frente, fazendo o melhor uso do recurso público que recebemos e gritando muito com inteligência, com coração em mente contra esses cortes absurdos. E só para simplificar, garantindo que a UF fique aberta. Sempre essa é a nossa meta, garantir que a UF sempre esteja em funcionamento, porque essa nossa resistência, a gente acha que a maior luta é essa, né? Se manter aberto. Bom, é importante reafirmar a nossa percepção que a qualidade da formação de um profissional se dá na interação humana, na interação entre seres humanos, entre pessoas. Então, não há substituição na formação de profissionais para o trabalho presencial. Não há substituição. O que existe naturalmente é até o interesse, a necessidade de se complementar atividades com metodologias digitais, né? Então, obviamente que uma complementação é bem-vinda. A gente aprendeu que há espaço para interação como complementação. Então, isso é importante que se diga. Inclusive, já marcamos posição aqui contra o Reúne Digital, um projeto do governo federal que pretende abrir vagas somente em ensino à distância. É claro que ensino à distância tem seu lugar importante do ponto de vista de fazer a universidade alcançar rincões ou espaços onde ela não está completa como unidade acadêmica, né? Mas vamos dizer assim, também é um outro método que também funciona como uma complementação. Então, sendo bem claro, nós trabalhamos para o retorno presencial. Isso é muito importante que se diga. É claro que, do ponto de vista do trabalho dos técnicos, a gente deve ter chance para conversar um pouquinho mais à frente, a questão do teletrabalho ela é absolutamente útil para a qualidade de vida do técnico, né, para que ele possa desenvolver o trabalho, mas sempre sem comprometer o atendimento presencial. Mas a integração acadêmica que se dá, claro, com técnicos também, inclusive estamos aprovando aqui que técnicos com nível superior possam coordenar projeto de extensão. Mas é claro que a academia, ela se dá, o desenvolvimento acadêmico, o desenvolvimento humano, cidadão, se dá na interação entre as pessoas. Agora, como é que nós fizemos isso? Protegendo, né? Nós assumimos a responsabilidade de determinar o trabalho remoto, mesmo com ação transitada e julgada, determinando o trabalho com ponto eletrônico, toda essa dificuldade que nós fomos submetidos, e a UF trabalhou muito bem nesse momento e está também trabalhando muito bem nesse retorno. Então, nós estamos muito orgulhosos da nossa universidade. Fábio, você quer complementar a observação? Só para lembrar isso, né? A universidade é um lugar do diálogo, né? Do diálogo, da discussão de ideias, do debate de ideias. Então, para a formação dos estudantes, na nossa qualidade de trabalho também como docente, né, é importante que seja presencial. Esse sempre foi o que a gente defendeu. Uma universidade que, de novo, repetindo aqui, que gere conhecimento dentro da universidade e atue também na extensão, atue em contato com as pessoas. Então, é uma atividade essencialmente presencial em grande parte do tempo. É importante que a gente faça isso. Então, é bom distinguir as relações. É bom que a gente faça a diferença entre o remoto, que foi um emergencial durante a pandemia, é muito diferente. O remoto, a questão de mediados por tecnologias agora é uma adaptação para a gente fazer o retorno, e depois a gente vai, como o Antônio falou, vai manter tecnologia para complementar, e com várias das ferramentas, por exemplo, o que a gente usa de troca com os alunos, a gente vai manter usando, mandar informações digitais, de forma digital para os alunos. Isso vai continuar sendo feito, obviamente. Foi um ganho em termos de aumento de tecnologia no ensino que a gente usou, vai ser mantido, mas isso não substitui de forma alguma a atividade presencial. Vejam, como nós temos dito, nós estamos pleiteando uma reeleição oferecendo para as pessoas evidências do que nós somos capazes de fazer e do que está acontecendo. Não são promessas, são compromissos baseados em evidência. Então, vou dar um exemplo concreto para vocês.
nós temos a nossa política de prover bandejão e moradia em todos os campi. Mas isso todo mundo vai prometer. Não, mas vou mostrar exemplos concretos para vocês. Acabamos de entregar uma moradia com autogestão sustentável em Angra dos Reis. Como fazendo isso? Articulando emendas individuais com pouquíssimo recurso que nós temos. Entregamos, como estamos entregando agora o projeto executivo do Bandejão de Volta Redonda. Por que não fizeram o restaurante Bandejão? O UF está lá há 60 anos, durante o Reúne, por que não fez? Então, nós estamos, com o recurso da bancada, com articulação, fazendo o Bandejão de Volta Redonda. Também articulei com o André Ciliano, eu e o Fábio conversamos muito, tivemos com o prefeito, o Neto, em Volta Redonda, que já doou o terreno, já tem lei municipal, já é da UF o terreno para a construção da moradia. Então, esses são exemplos concretos, não são mera narrativa. Do ponto de vista do custeio, nós acabamos de lançar mais bolsas. Veja, como é possível lançar mais bolsas se os recursos estão diminuindo? Porque a nossa gestão dos recursos que recebemos foi tão eficiente que a gente conseguiu botar 6 milhões de reais na assistência estudantil dos recursos próprios. Não só PNAES. O nosso PNAES precisa ser 4 vezes maior do que a gente recebe. Nós recebemos 32 milhões, nós precisamos de 120 milhões somente para as necessidades básicas. Isso eu não estou falando nem com a pobreza aumentada agora na pandemia. Então, as nossas políticas são políticas de assistência estudantil, mas não só isso. Qualidade da formação, a fixação do estudante com mais oportunidades de estágio, bolsas de inovação, de extensão. Nós criamos o FOEST, por exemplo, Fomento à Extensão, que não existia na UF, e relançamos o FOPEST, que é o apoio à pesquisa, nesse momento tão difícil. Como o Fábio falou, manteremos, por exemplo, as bibliotecas digitais gratuitas. Então, todo esse conjunto de apoio, não só acadêmico, operacional, mas também de apoio à subsistência, está acontecendo em meio ao caos. Então, acho que isso evidencia mais do que a gente prometeu que vai fazer, é mostrar o que está fazendo. E o que a gente fez, por exemplo, na pandemia, a gente fez um esforço muito grande para garantir o acesso de todos os estudantes, em especial aqueles com vulnerabilidade econômica, Temos fornecimento de Chromebooks, de acesso à internet. Então, nós estamos sempre muito, muito preocupados em contato direto com o movimento estudantil para atender esses estudantes. E aí, de novo, foi o que o Antônio fala, para a gente conseguir atender, a gente precisa fazer uma gestão mais eficiente para a gente poder colocar mais recurso, porque o recurso que vem do MEC é insuficiente. Então, a gente tem que buscar recursos alternativos para atender esses estudantes. Bom, em primeiro lugar, é importante que nós lembremos que assim que nós entramos em trabalho remoto, nós nos dedicamos de maneira muito intensa a retomar as reuniões de todos os conselhos, dos 3 conselhos superiores. Nós dizíamos que uma universidade sem conselho é um pacote de unidades, com todo respeito a cada um de nós que trabalhamos nas unidades. Mas ela precisa ter um debate político, um debate estratégico que se dá nos conselhos. E fizemos acontecer todas as reuniões. Não falhamos nenhuma reunião do Conselho Universitário, não adiamos nenhuma, pelo contrário. No debate, inclusive, da escolha da entidade que faria a consulta eleitoral, nós tivemos a pauta regular, e aí chegou à conclusão de que não era suficiente. Fizemos uma reunião extraordinária e fizemos uma segunda reunião extraordinária. Eu não sei se teve algum tema na história da UF que mereceu 3 reuniões de debate. Então, nós acreditamos no debate. Sinceramente, o presencial, não presencial, para nós não faz muita diferença, desde que seja garantido a todos e todas o direito de participação equalitária. Esse que é o desafio, entende? Nós encomendamos a STI, eu recebi aqui o relatório parcial, de como fazermos híbrido. Porque, entende, às vezes as pessoas simplificam o tema. Híbrido é só botar um link ali, quem não puder vir, assiste no link. Não, isso não é condição igualitária. Como é que o indivíduo vai intervir? Como é que você vai contabilizar a votação? Como é que você vai fazer votações com manifestação de manifestação de opinião sobre um tema, se o indivíduo fica lá num link tentando se comunicar com a plenária? Então, é claro que o ideal é esse. Em algum momento, a gente imagina poder avançar na direção da que, na verdade, um problema que sempre existiu nunca foi solucionado.
que é um preconceito, sim, com quem está longe de Niterói. Eu sempre provoquei, eu sempre falei, olha, vamos mudar o horário da reunião, nunca avançou. Pelo menos mudar o horário da reunião, era 9 horas da manhã, eu divido para a vida do interior, era um sofrimento, vamos botar de tarde, o que não resolve. Agora, a pandemia acabou nos jogando para uma reunião remota que equalizou as pessoas, entende? Então, isso, na verdade, foi um lado positivo, mas que não é suficiente. Agora, eu também quero chamar a atenção, Fábio, se você me permite eu falar, usar os 3 minutos aqui, dizer o seguinte... eu presidi pela primeira vez um CPEX de Pádua, esse método. Isso, estando presencialmente em Pádua, isso é muito significativo. Muito significativo. Né? Então, o que é importante é que a gente garanta participação equalitária. Né? E estamos trabalhando para isso. Né? Então, só para concluir, dizer o seguinte, muitas vezes as pessoas ficam muito preocupadas sabendo que o reitor, o vice-reitor acha que vai acontecer. Nós somos democratas radicais, quem decide é o conselho. Inclusive, o reitor só dá voto de Minerva, eu nem voto. Né? Então, esse debate vai se dar lá no calor do conselho e eu tenho certeza que terá maturidade para decidir. Bem, de novo, foi o que eu acabei de falar. Esse é um debate que tem que se dar no Conselho Universitário. Né? A gente tem que fugir, veja bem, se nós somos democratas, nós somos democratas, certo? Né? A gente tem que fugir daquela lógica do Milo Fernandes, né? A democracia é quando manda em você, a ditadura é quando você manda em mim. Né? Então nós somos democratas, quem tem que tratar disso é o Conselho. Mas vamos falar rapidamente, 3 minutos é pouco, mas vamos falar rapidamente de cursos sustentáveis. Existe uma falsa dicotomia, talvez por não complexificar o tema, de que o curso ocorrerá na UF se ele for autofinanciável ou gratuito. Não. Os cursos de especialização, estou falando apenas de lato sensu, os cursos regulares são, por ordem constitucional, gratuitos. Graduação, mestrado e doutorado. Ok? Que fique isso bem claro. Estamos falando aqui de especialização que não são cursos regulares. O STF já pacificou isso do ponto de vista legal. Né? Nós não recebemos recurso do governo federal para fazer os cursos de especialização. Ou as pessoas têm um mecanismo de autofinanciar o curso, ou ele não vai acontecer na UF. Entende? Isso que às vezes as pessoas não são informadas. Não é assim, olha, o curso pode ser de 2 tipos, autofinanciável ou gratuito na UF. O que vocês preferem? Não, se tivesse financiamento estatal, ele seria gratuito. Entende? Quer dizer, nós somos aqui, de novo, nós somos radicalmente, não vou dizer a favor, não, somos radicalmente ao lado de que o ensino superior deve ser gratuito, laico, de qualidade, socialmente referenciado. Então, cobranças de mensalidades em graduação, mestrado, doutorado, para nós é absolutamente hediondo. Né? Tem que ser financiamento estatal. Agora, o curso que não é regular, o que nós vamos fazer? Nós vamos impedir a população de se qualificar? É isso? Esse que é o objetivo? Nós vamos permitir que essas pessoas se qualifiquem nas entidades privadas? É esse o objetivo? Ah, não, então na UF nós não podemos ter cursos autofinanciáveis de especialização e nós vamos empurrar para a iniciativa privada. É essa a decisão que a universidade vai ter. Então, eu acho que isso tem que ser colocado no debate. Né? E, de novo, não se trata de decidir o curso autofinanciável gratuito. Não. E na grande maioria dos exemplos, é o que a gente observa, ou ele é autofinanciável ou ele não vai existir na UF, ele vai ser feito numa entidade privada. É essa a nossa missão? Então, eu acho que esse tema é um tema importante, né? E que, de novo, não importa muito a opinião do reitor e do vice-reitor. Nós temos que travar esse debate no coletivo e criar os consensos temporários possíveis. Eu tenho certeza que nós temos maturidade institucional para avançar sobre esse tema, complexificando do jeito que ele é. Né? Não há solução simples para problema complexo. A gente precisa ter a maturidade e mergulhar em todos esses elementos. Bom, os colaboradores que são terceirizados, eles são parte integrante da nossa comunidade. Então, por exemplo, agora nós providenciamos, apesar de estarmos fazendo uma transformação digital na UF bastante radical no bom sentido, né? Intenso como o mundo exige, os chamados terceirizados ou colaboradores das empresas contratadas,
eles tinham perdido o acesso porque não tem a carteirinha digital. A gente deu um passo atrás, porque importa mais que o indivíduo se alimente do que fazer uma transição digital acelerada. Então, por exemplo, essa é uma política concreta, né, de abrigo desses trabalhadores que são parceiros nossos. Agora, é importante, nem todo mundo sabe disso, que nós somos vedados a contratar mão de obra para funções que existam no serviço público federal. Entende? Então, por exemplo, às vezes as pessoas dizem assim, mas eu preciso de um secretário, por que não contrata um terceirizado? Não pode. Né? O que nós temos que fazer é pressionar o governo federal para dar mais vagas de técnicos, obviamente. Né? O que nós temos feito? As vagas extintas, observem, várias vagas, carreiras, por consequência a vaga, né? A carreira é extinta, então quando a pessoa se aposenta ou falece, né, quando tem a vacância, aquela vaga desaparece. O que nós temos feito? Nós temos feito diuturnamente, eu e o Fábio trabalhamos pessoalmente para transformar essas vagas em cargos ativos. E temos tido algum sucesso. Então, por exemplo, nós estamos provendo administradores para todas as unidades, mas é cargo público. Os terceirizados são absolutamente fundamentais, né? A gente se lembra sempre da limpeza e segurança, né? Eu sou um que interage com eles continuamente, né? Porque tem a Beth lá no gabinete, tem a Adriana, né? São as pessoas com que a gente convive. Para nós não tem diferença nenhuma. São trabalhadores, obviamente que o vínculo deles é diferente, né? Eles estão submetidos às leis da iniciativa privada, eles são empregados de uma empresa licitada, mas a nossa política é sempre de articulação, inclusive de cursos de formação. Isso tem uns problemas legais, a gente não pode fazer o que a gente quer. Isso também, às vezes, quem não tem a experiência de ser reitor e vice-reitor, às vezes até a gente entende. A gente entende que é com boa vontade, mas não compreende como é que funciona. Né? Precisava fazer um pouquinho de estudar um pouco primeiro antes de pleitear o cargo, mas o fato é que às vezes as pessoas acham, vou fazer assim, vou botar todo mundo. A gente não faz tudo o que quer, mas a gente faz com muita dedicação à inclusão dessas pessoas no nosso cotidiano. Para nós, eles são parte da comunidade. Então, curso, por exemplo, só um instantinho, Fábio, rapidamente, antes, por exemplo, no GT Covid, nós mantivemos o emprego deles por 3 meses, sem impressão da Procuradoria para não fazê-lo. Desculpa, Fábio. Não, rapidinho, só para complementar também, o fato que a gente reorganizou a questão das dívidas todas, isso foi fundamental, porque a gente recuperou a capacidade de pagamento da UF e não tem mais esse negócio de terceirizado. Atrasar, não recolher FGTS. Não recolher FGTS, a gente cobra muito em cima das empresas e a gente conseguiu organizar e recuperar crédito no mercado para virem boas empresas prestarem serviços para a gente, e de forma que os terceirizados recebam seus salários dignamente, né? Muito obrigado por essa pergunta, é ótimo. Nós estamos revolucionando para positivo a oportunidade voluntária de técnicos aderirem ao programa de gestão. Eu fico muito chateado quando eu vejo as outras chapas falando mal de um programa sem ter conversado com a gente para entender como é que funciona, etc., falando mal de um programa que é uma verdadeira libertação do ponto eletrônico. Né? Mas vamos falar antes, assim, rapidamente, Fábio, se você me permitir esses 3 minutos, eu usar, porque eu vou tentar fazer um resumão, porque 3 minutos é pouco para a gente falar dos técnicos. Mas, primeiro, a gente costuma dizer que a gente não valoriza o técnico, a gente reconhece o valor. Valorizar parece que você vai injetar valor em quem não tem. Como é que isso é feito? Por exemplo, o SEI, Sistema Eletrônico da Informação, que é uma revolução positiva. Imagina que se a gente na pandemia fosse tudo papel, os processos, que colapso quer ser. Quem fez isso foi um grupo de 40 técnicos que eu nomeei. Quando eu era vice, lá, terminando, meus últimos movimentos foi para ter essa transformação digital. A outra coisa é esse programa de gestão. Há 2 anos atrás, um grupo de trabalho de técnicos vem estudando o tema. Para quê? Para quando nós voltássemos, poder oferecer condições de segurança jurídica para o indivíduo eventualmente fazer um teletrabalho. Mas há uma imposição do projeto do governo? Não tem nenhuma imposição. É opcional. Mas é temporário, pode cair a qualquer hora. Por favor, gente. Veio para ficar. Já é assim no INSS, já é assim em outros órgãos executivos, no Legislativo já é muito tempo, no Judiciário é muito tempo. Né? Então, veio para ficar. O que é o programa de gestão? O indivíduo, em vez de
ir ao trabalho, né? O servidor, em vez de ir ao trabalho e dizer que está no trabalho e lá desenvolver a sua tarefa, ele vai acertar antes com a chefia o que vai entregar. Não tem produtivismo, não vai aumentar, ele faz o que ele já faz. Ele vai apenas explicitar. Isso não deu certo no primeiro mês, eu errei o cálculo, era uma planilha, achei que era um dia, demorou uma semana, ok, não tem nenhum problema. Por isso que esses 6 meses são apenas para a gente aprender a fazer isso. E nesse caso está dispensado do ponto eletrônico, gente. Nós estamos livrando os técnicos do ponto eletrônico de maneira segura e promovendo a opção dele ter uma nova forma de se relacionar com o seu trabalho. Ah, não, mas eu não quero, eu quero ficar no tradicional. Ok, pode ficar, tem um ponto não biométrico, já está pronto, tá funcionando na Antônio Pedro, na UF toda. Na UF toda não, porque ninguém está batendo ponto aqui ainda, mas no Antônio Pedro está. Qualquer computador faz login ou no smartphone, bateu o ponto. E também flexibilização para 30 horas continua valendo, tá? Nós criamos a Comissão 19, já assinamos 25 portarias, 150 técnicos trabalhando 30 horas sem redução de salário. Nenhum outro reitor assinou portaria garantindo segurança jurídica para trabalhar 30 horas. Também o discurso que a gente ouve é vamos valorizar o interior. Eu não gosto disso, fica parecendo esmola, né? Não é questão de valorizar o interior, é de trabalhar como a UF decidiu estrategicamente há décadas atrás, que o Multicamp, ponto. Como é que você faz isso? Primeiro, provendo infraestrutura adequada. Eu não entendo por que num projeto de expansão e reestruturação das universidades não houve provimento das estruturas. Por exemplo, Rio das Ostras, por que não teve um prédio? Por que não terminou as 2 torres em Campos? Então, o nosso compromisso é terminar todas essas infraestruturas e prover bandejão e moradia para todos os campi. Ah, Antônio, você está prometendo muito sem dinheiro. Não, veja o que a gente está fazendo. Articulação com bancada, com alerj, com prefeituras. Estamos entregando. Outras ações concretas. O próprio SEI, Sistema Eletrônico da Informação, que quer política mais inclusiva de quem está geograficamente longe do que o SEI. Então, é muito marcante isso. Mas não basta, nós temos outras ações concretas. Por exemplo, criamos um consórcio das unidades do sul do estado, Angra dos Reis, e a 3 unidades de Volta Redonda, um consórcio que executou orçamento. Nós descentralizamos o orçamento e esses campos executaram de maneira magnífica, esse consórcio, os recursos. Isso é a valorização concreta, não é promessa, não é compromisso futuro. Ah, vamos fazer uma reitoria do interior. Eu acho que as pessoas ainda não entenderam que o mundo mudou. Não tem que criar estrutura organizacional. Você tem que fazer acontecer. Fazer acontecer. Nós fizemos acontecer. Pode conversar, né? Converse com todos os diretores e diretoras. Vejam se eles não se sintam abrigados, se sentem maduros hoje, comunidade. Isso é uma atitude que é intrínseca à nossa forma de trabalhar, respeitando a todos e todas e provendo as condições de maturidade institucional. Por exemplo, apoio estudantil BUSUF, ampliando a rede. O que nós fizemos? A UF, pela primeira vez, tem todos os seus veículos com manutenção atualizada e documento do ano. Acreditem, gente, isso não acontecia. Olha que vergonha que era. Isso não acontecia. Então, isso está sendo feito. Está sendo feito? Não, está feito. E nós estamos provendo, então, a renovação da frota com responsabilidade para todos os campos. Então, eu acho que tem algum outro exemplo, Fábio? Faltou alguma coisa? Faltou o PROAS no interior, a questão da assistência, e serviço médico, perícia médica no interior. Perícia médica no interior. Fundamental. Perfeito, fundamental. Sempre, é tanta entrega que eu me esqueço às vezes. Nós temos perícia hoje em Rio das Ostras, em Campos e Volta Redonda. Não tinha, gente. Acredito no Reúne, falam tanto do Reúne, o maior projeto nacional. Por que não fez esse provimento lá? Proveu, né? Acho que é a conjugação correta, não proveu todas essas infraestruturas. Então, nós estamos provendo no meio do caos. Eu acho que isso é muito significativo. Nós, desde que... Bom, uma questão essencial para essa... é o número de docentes, né? Todo mundo sabe que tem um banco de docentes equivalentes e que esse banco estava limitado porque a gente não recebia vagas novas. Então, a gente fez um trabalho intenso de gestão desse banco. Primeiro, a gente conseguiu 9 vagas que a gente descobriu que estavam lá disponíveis para ser utilizadas. Foi
com gestão inteligente do banco, e já distribuímos no CPEX, essa é outra característica importante nossa, tá? Nós não fazemos balcão de vaga de professor. Essas vagas são distribuídas como é nossa obrigação, a gente não entende que isso seja uma vantagem, mas como no passado já não foi, teve gente que não fez isso, então é importante que a gente valorize que foi feita essa distribuição pelo CPEX dessas 9 vagas e realmente foram distribuídos para aqueles aqueles departamentos que tinham maior necessidade. Foi muito interessante. Fora isso, a gente fez também uma troca com o MEC em questão de pontos em relação ao código de vaga. Nós conseguimos 70 códigos de vagas novos. Isso vai permitir que a gente faça um grande programa de qualificação docente e com certeza vai aliviar muito o trabalho dos docentes daqueles lugares, né? E onde é que isso é muito grave? É muito grave naqueles locais onde, de novo, a gente não teve o número de vagas de docentes da expansão do Reúne, não foi completo, né? Isso não foi... é importante isso, que a gente consiga resgatar e completar esses locais. Então, a gente vai ter um grande programa onde a gente vai distribuir essas 70 vagas de 2 formas diferentes, uma forma dessa tradicional, junto lá ao CPEX, com relação a essas demandas de carga horária, mas uma outra também, onde a gente vai propor desafios, né, dos desafios atuais. É importante que a gente faça esse crescimento do ponto de vista da excelência acadêmica na universidade, contratando docentes para resolver grandes desafios da humanidade, dos desafios científicos, científicos e também tecnológicos, e também de economia, também ambientais, científicos numa base bastante ampla, que eu diria. Descobrimos que a gente já tinha possibilidade de contratar professores visitantes e vamos, de novo, ampliar a questão do professor visitante. Vamos dar um visitante para cada departamento e cada departamento vai poder escolher o perfil desse visitante, se vai ser um visitante que atue mais no ensino ou mais na pesquisa ou mais na extensão, além de manter um certo número de vagas de visitantes para as pós-graduações. Naquele método tradicional, haverá 20 vagas de visitantes que a própria vai fazer aquele edital tradicional para as pós-graduações, para contratar aqueles professores já mais experientes, né, que contribuem fortemente para a pós-graduação. Finalmente, a gente vai poder fornecer pontos para cada departamento, os pontos suficientes, cada docente que estiver em regime de 20 horas ou 40 horas sem CDE e que queira passar para dedicação exclusiva, se o departamento assim entender, se for da parte de formação para melhoria da qualidade da ação de cada departamento, nós vamos fornecer os pontos, temos pontos suficientes para fornecer, para transformar todos os docentes da UF em dedicação exclusiva, se assim for o desejo desses docentes. Bom, em primeiro lugar, explicitamente, está gravando, né? Nós somos radicalmente favoráveis às cotas. As cotas têm corrigido dívidas históricas. Corrigido? Não, vou recolocar. Ela tem iniciado um processo de política pública que reconhece a dívida histórica das cotas, de um modo geral. Eu estou falando especificamente das cotas étnico-raciais. Mas todo mundo fala isso? Não, vamos falar de questões concretas novamente. Nós fizemos o programa mais arrojado de aplicação das cotas no concurso docente do país. Não acontecia a aplicação das cotas adequadamente, porque cada departamento normalmente só tem uma vaga, e sempre dizia, 20% não dá de um. Mas já tem acordo desde 2017 do STF determinando que não, é um concurso da UF como um todo. Nós fizemos assim, a nossa política foi: todos os cotistas que têm mérito aprovado o seu concurso são nomeados em primeiro lugar. Essa política inclusiva e acolhedora provocou o efeito de termos tido 4 vezes mais concorrentes negros, pretos e pardos, portanto, no nosso concurso. Nós temos muita satisfação disso. O Fábio gosta sempre de chamar a atenção do arrojo que foi. Inclusive, sobrou espaço de cota, tá? O nosso programa é tão arrojado que, se tivesse mais, a gente teria incluído mais, né? Então, esse é um elemento concreto. O outro elemento concreto é o apoio, naturalmente, de permanência, né? De permanência estudantil, né? Especificamente para os cotistas. Cotistas socioeconômicos, agora, com toda a dificuldade da PROASCO, 10 mil
demandas, com 3 assistentes sociais doentes, etc., nós determinamos pagamento de cotistas socioeconômicos. 2 parcelas, no 1º de maio, agora pagando, porque a gente sabe que é absolutamente fundamental nesse sentido. Quanto à política de heteroidentificação, o que nós fizemos, criamos a assessoria, a FID, e a comunidade, simplesmente, nós chamamos a comunidade a participar. Os movimentos negros, eles participam não só da Comissão de Heteroidentificação, mas da própria construção da política de cotas na universidade, né? Nós temos tido, falando agora mais amplo, né, vamos chamar, entre aspas, de minorias, ou pelo menos de grupos, vamos dizer assim, tradicionalmente oprimidos, né, ou desfavorecidos. Nós temos, por exemplo, concretamente, mais da metade dos pró-reitores é de mulheres, né? Nós temos uma política de assédio bastante radical, né? A Comissão de Ética implementando ações de prevenção e criando um canal específico da Procuradoria da Ouvidoria para Assédio e Violência contra as Mulheres. Então, assim, muito rapidamente, de um tema tão sensível e importante, essas são ações concretas que mostram como que nós lidamos com o tema. Bom, de novo, um tema tão complexo assim, vocês podiam ter colocado 6 minutos, em vez de 3. Né? Muito complexo. Nós temos a responsabilidade, como reitor e vice-reitor, de criar soluções complexas quando o problema é complexo. Né? Fora EBSER, vou romper unilateralmente, qual é a consequência? E o dia seguinte? Não, isso é não pensar no usuário, isso é pensar nos seus conceitos próprios. Né? O usuário não quer, o usuário quer ser atendido. Né? Então, está tudo bem? Não está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem, tanto que eu acionei a Câmara de Conciliação da EBSER para conseguir as vagas necessárias para nós usarmos todos os leitos. Por favor, não escutem quem diz que tinha 400 leitos novos. Isso não é verdade. Eu falei no debate, Antônio Pedro. Eu mostrei no debate, Antônio Pedro. O Cadastro Nacional de Entidades de Saúde, Estabelecimentos de Saúde, mostra 265 leitos desde 2007. Atualmente está menos, está. Por quê? Porque há uma restrição de contratação de um modo geral no Brasil. Nós temos um desfinanciamento da saúde pública. O nosso inimigo não é EBSER, nosso inimigo é a política econômica que sacrifica a saúde pública e educação pública nesse país. Então, eu estou lutando contra, de maneira institucional, e usei o 15º artigo do contrato para acionar a Câmara de Conciliação. E, com isso, consegui que já está na mesa do Ministério da Economia a solicitação de contratação de 553 novos profissionais para Antônio Pedro. Mas também não ficamos parados. Estou trazendo a maternidade escola para dentro do Antônio Pedro, em acordo com a Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual, e já temos orçamentado para o ano que vem uma unidade de cuidados intermediários e paliativos, que vai dar movimentação no hospital. E aí vai ficar tudo bem? Duvido. Nós vamos continuar lutando, não para romper e sem saber o que vai acontecer no dia seguinte. Nós vamos trabalhar cotidianamente para o hospital crescer. E como é que se faz isso? Trabalhando articuladamente academia e serviços, que é a nossa característica. Nós não tivemos tempo para isso. Nós tivemos 2019 trabalhando para sobreviver a pandemia e agora estamos mergulhando profundamente com investimentos, inclusive em equipamentos, em processos de trabalho. Então, em 3 minutos, não sei se já passei os 3 minutos, ainda não, estamos chegando lá. São ações muito concretas e responsáveis. Né? Só para concluir, sabe quantos hospitais universitários ligados a universidades federais contrataram com a EBSER? Todos. Exceto aqueles que não podiam. O FRJ está fazendo isso, o Unifesp não podia, e Federal do Rio Grande do Sul é o próprio HCPA, é uma empresa pública de direito privado que deu inspiração à EBSER. Então, esse é um assunto complexo que eu estarei de frente, tratando pessoalmente, para reverter a redução de leitos, ampliar serviços e melhorar o atendimento da população ainda mais. Só lembrar que o hospital se manteve 100% SUS. Isso é fundamental. É privatista, 100% SUS. Nunca atendeu um indivíduo que não fosse SUS. Aliás, SUS tem regra, tá? No hospital corporativo não, SUS tem regra. Quem é a favor do SUS tem que defender o hospital com a entrada de Dona Maria e seu João, não dos amigos de quem trabalha lá.